Dias, nosso colunista já está aqui comigo no estúdio da Rádio CBN Campo Grande para trazer, né, qual o bate-papo de hoje, a cutucada aí de bom dia para você. Bom dia, Isa. Eu gostei dessa aí. Gostou? Bom, é o puxão de orelha do dia, né? Isso. Já que é assim o puxão de orelha na Vivo Móvel, né? Na operadora de telefonia Vivo, que vem praticando abusos contra clientes, pessoas jurídicas. Uhum. Né? O que ocorre, Isa? Né? A Vivo, todas as operadoras, quando elas fazem algum contrato com uma pessoa física ou jurídica, e existe alguma vantagem, como valor de plano, volume de dados ou aparelhos, você cria aí um contrato, você assina um contrato de fidelização com a operadora. Para a pessoa física, esse contrato ele geralmente é de 12 meses, um ano. Para a jurídica, a Anatel estabeleceu que pode ser de 24 meses, né? Ou até mais, depende do contrato. Ponto. Mas o que se pratica aí no caso da pessoa jurídica são contratos de 24 meses. Ocorre o seguinte, existe uma pegadinha, uma malandragem no contrato da Vivo com a pessoa jurídica. Então, isso não vou falar de um fato concreto aqui. O contrato de fidelização dessa pessoa jurídica venceu em novembro do ano passado. Ok, acabou. Em dezembro, esse cliente da Vivo Móvel fez a portabilidade para uma concorrente, para Claro. Ok, tudo certo. Em janeiro, esse ex-cliente da Vivo recebe uma continha lá, um boleto no valor de R$ 4.620. Referente ao quê? Pois cancelamento de contrato. E a pessoa que me procurou, conversamos, olha, minha conta mensal era de R$300, o meu plano era de R$300, com 4 linhas. Ok. De repente acaba e me vem essa multa. E ele questionou a Vivo, lógico. O que a Vivo informa? E depois isso foi observado no contrato. O cliente, como o caso dele venceu a fidelização em novembro, ele se viu obrigado, por força contratual, de ter acionado a operadora, né, de forma expressa, avisar, olha, eu não tenho mais interesse em continuar com vocês. Entendeu? O ônus de comunicar é do consumidor, não é da empresa para ligar e falar, olha, seu contrato vai vencer, você tem interesse em continuar? A pessoa pode falar, não tenho interesse, ou tenho, mas para eu continuar, o que vocês me dão de vantagem por mais dois anos? Eu não vou simplesmente renovar com vocês, porque a gente sabe que esse mercado de telefonia móvel ele é muito disputado, os operadores estão se engalfinhando aí em busca de clientes, e assim vai a situação. Mas não, ocorre, o ônus é do consumidor. Ele tem que avisar. Existe a previsão contratual? Existe. Existe um princípio no direito que é o pacta sunt servanda, que é o contrato faz leis, gera lei entre as partes. Ou seja, se eu contratei com você, eu tenho que cumprir. Mas só que esse princípio ele é relativizado quando se trata de alguns tipos de contrato. O contrato da telefonia, como a maioria dos contratos de serviços públicos ou delegados, são contratos de adesão. Ou seja, aquele contrato pronto. Para você ter acesso ao serviço, só tem uma condição. Ou você assina ou não tem o serviço. Então você não abre o contrato de adesão, você não tem a condição de discutir os termos. E assim vai, a pessoa assina e está lá o serviço. Agora, isso não pode ser usado lá na frente como arma contra o consumidor para mantê-lo refém. Porque senão, esse consumidor vai ficar eternamente subjugado a Vivo. Você é obrigado a ficar. Mesmo que o serviço seja ruim, esse consumidor que saiu, por exemplo, da Vivo, saiu por algum motivo. Segundo ele, porque os serviços da Vivo são ruins, né? Estavam deixando a desejar, perda de sinal, aquela coisa toda. E é um direito dele, independente, né? O que não pode é a Vivo criar esses mecanismos malandros, vamos dizer que mecanismo malandro, né? E aí, na interpelada, a Vivo diz o seguinte, não, contrato é contrato. Né? É oneroso, excessivo, é um contrato covarde do ponto de vista da avaliação de quem é o ente mais poderoso da relação. É evidente que a empresa é uma multinacional, né? E os tribunais já pacificaram essa condição, mas mesmo assim a Vivo continua, né?
E lembrando aqui que a pessoa jurídica, ela pode ser enquadrada como consumidor também, e ela pode, inclusive, procurar o PROCON. Além da ação judicial, né, que vai entrar e vai ganhar, vai não só ser ressarcida em dobro pela cobrança indevida, como tem um dano moral aí, o material se isso gerar. Né? Mas em alguns casos a empresa, se ela usa o serviço de telefonia para se manter, não é para ganhar dinheiro com isso, vamos dizer assim, para comunicação apenas, ela tem direito, ela é enquadrada como consumidora. Então ela pode buscar ali, inclusive o PROCON. Muita gente fala que não, mas em contato com o PROCON agora há pouco, inclusive os atendentes me informaram, a gente já sabia, mas liguei para confirmar que de fato existe e que esse caso específico, assim que for registrado oficialmente no PROCON, vai gerar a instauração de um processo administrativo. Né? Eu acho que esse tipo de abuso ele tem que ser contido, isso não pode acontecer, isso é uma aberração. E agora nós vamos checar o seguinte: se o mesmo procedimento está sendo feito com os clientes pessoa física, que é o maior volume, né? E muitas vezes pessoas humildes, que não têm acesso à informação, né? Carece de um melhor entendimento jurídico, nós vamos checar. Se estiver acontecendo, e não só na Vivo, na Claro também, todas elas, a informação que nós temos é que a Claro não pratica esse tipo de abuso que a Vivo vem praticando, a Oi e as outras também não. Mas vamos checar, nós vamos apurar isso, né? Vamos checar os bancos de dados aí do PROCON para ver como é que está essa situação. Até alertar a população. Né? E alertar, exatamente, porque olha, gente, não aceite, a população não aceite abuso de empresa, de qualquer empresa que seja. O consumidor tem que cobrar os direitos e punir aqueles que insistem em desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. É isso, Edir. Temos mais algo para hoje? Olha, na semana passada, até não iríamos tocar nesse assunto, nós viemos ao longo do ano passado falando da questão do ex-prefeito Marquinhos Trade, né, de todo aquele processo de acusações de prática de crimes sexuais que marcou o período eleitoral do ano passado na eleição para governador. Enfim, na semana passada, a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual contra o ex-prefeito foi acatada pela Justiça. Ou seja, Marquinhos Trade hoje está na condição de réu, responde a processo crime. Né? Das 16 vítimas que procuraram a polícia e fizeram as denúncias, a maioria já havia prescrito, o crime já havia prescrito, então elas vão entrar no processo, aliás, continuam no processo como testemunhas. E das 7 últimas que restaram no inquérito, que a polícia encaminhou ao Ministério Público, que o Ministério Público encaminhou ao Judiciário, restaram então 5 vítimas. Tá? Então, das 16 vítimas, o Marquinhos Trade vai responder por crimes praticados contra 5 delas. E aí a situação política do Marquinhos Trade, daqui para frente. Eu avalio que seja uma situação de fim de carreira. Por quê? Ele vai estar sempre com essa espada de Damocles sobre a cabeça. Se ele for condenado, ele vai recorrer. Então o processo não acaba. Se ele for absolvido, o Ministério Público com certeza vai recorrer. Então o processo não acaba. É difícil um candidato, um político vir a público de voto respondendo a um processo, ainda mais num grau desse, né, Isa, por crime sexual. Muito difícil. Muito difícil mesmo, e é isso, né? A gente tem acompanhado essa situação desde o começo. Exato. E cabe a nós, jornalistas, evidenciar, colocar realmente o que acontece, esclarecer para a população e que a população também avalie, né? Se é candidato com esse tipo de atitude que deve nos representar, né? Eu acho que isso toca bastante também na esfera da mulher, né? Que toca muito principalmente nessa questão. E resta saber o que vai acontecer de agora em diante. Então, como você falou, de cada um do seu lado vai recorrer de alguma maneira. Exato. E ainda tem muito capítulos pela frente. E o que fica claro, Isa, ao fim e ao cabo, é que as denúncias não eram articulações políticas. Se assim fosse, o processo ou o inquérito já estaria arquivado, né? Então, essa narrativa foi por terra. É isso. Muito obrigada, viu, Edir? Até semana que vem. Eu que agradeço, Luiz. Até semana que vem, terça-feira, aqui de volta com o CBN em Pauta. Um bom dia e um bom final de semana a todos. É isso. 10 horas e 20 minutos em Mato Grosso do Sul.